Tarô, Arcano 19, a inspiração. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear. Nossa imensa gratidão. Tarô, Arcano 19, a inspiração. O Sol radiante. Êxitos. Boa sorte. A Pedra Filosofal. 19, a inspiração. 19, a inspiração. Sol radiante. Êxitos. Soa a sorte. Letra, Kof. A Pedra Filosofal. PE, a luz divina é princípio do conhecimento. PM, a inteligência motora. PF, materialização das ideias em atos. Et, toma o escudo de tua fé e avança com passo decidido, já seja a favor do vento ou contra todos os ventos. AA, Leão. EG, a alegria se alberga em sua temperança, consagre-se aos seus e não te pesará, o amor puro é sua couraça. D, aumento de poder, benefícios por esforço próprio, heranças, claridade no que se deseja. R, perigo no emprego, disputas por escritos, desinteligências por resultados. Kof. Letra hebraica, Kof. Axioma transcendente, toma o escudo de tua fé e avança com passo decidido, já seja a favor do vento ou contra todos os ventos. Quando fazemos um pedido, muitas vezes os anjos dão-nos a resposta mostrando-nos o relógio. O discípulo deve fixar-se na hora indicada pelo relógio. Esse é o relógio do destino, na hora está a resposta. Na alegoria esotérica sempre nos é respondido com um relógio. Temos de aprender a entender esse relógio. Horário, 10ª. Hora de Apolônio. Elemento de predição, promete aumento de poder, êxito nos empenhos, dita nos atos que se realizam, benefícios por conceitos de esforços próprios e de outrem, fogo que consome o que se desejou. Arcano 19, 19, a verdade. Sol radiante. Êxitos. A luz resplandecente, 10ª hora de Apolônio, as portas do céu se abrem e o homem sai de sua letargia. Este é o número 10 da segunda grande iniciação de mistérios maiores, que permite ao iniciado viajar em corpo etérico. Esta é a sabedoria de João Batista. O arcano número 19 da cabala de predição promete a vitória total, já seja pelo esforço próprio ou com a ajuda de outras pessoas. O arcano número 19 é o arcano da vitória, ou seja, dos êxitos. Essa vitória relaciona-se com todos os aspectos da vida, no econômico, social, político, moral, etc. A síntese cabalística do arcano número 19 é 1 mais 9 igual 10. O E10 é um número profundamente sexual, nele está o círculo e a linha, os mistérios do Lingam Yoni. Não é possível chegar à autorrealização senão mediante a transmutação da energia sexual. No arcano número 19 estabelece-se uma grande aliança entre duas almas. Homem e mulher devem matar o desejo, para conseguirem a grande aliança, para realizarem a grande obra. 19, a inspiração. Sol radiante. Êxitos. Soa a sorte. Letra, Kof. A Pedra Filosofal. PE, a luz divina é princípio do conhecimento. PM, a inteligência motora. PF, materialização das ideias em atos. Et, toma o escudo de tua fé e avança com passo decidido, já seja a favor do vento ou contra todos os ventos. AA, Leão. EG, a alegria se alberga em sua temperança, consagre-se aos seus e não te pesará, o amor puro é sua couraça. D, aumento de poder, benefícios por esforço próprio, heranças, claridade no que se deseja. R, perigo no emprego, disputas por escritos, desinteligências por resultados. Descrição da lâmina. Nas águas da vida estão 3 flores que representam as 3 forças primárias. No meio, um casal de mãos dadas forma a chavetão. Na parte superior, sobre as suas cabeças está um sol radiante com 7 raios, este lembra-nos os 7 graus do poder do fogo. Este arcano ensina-nos que por meio da transmutação alcançamos a libertação final. Interpretação. No capítulo anterior falamos sobre o que é a tese e a antítese, compreendendo que nenhuma das duas corresponde ao nosso trabalho consciente.
A inspiração nos ensina que dentro de cada um de nós vive e palpita um aspecto divinal que tem o poder de nos transformar radicalmente sempre que compreendamos e atuemos de acordo com os desideratos de Deus. Neste arcano, vemos 3 flores que emergem da terra simbolizando as 3 forças da criação e, na parte superior, um sol com 7 raios na forma de serpentes que caem sobre o casal, dando-nos a entender que o homem e a mulher, quando trabalham de acordo com a lei, o amor e a compreensão, encarnam entre si os valores que definem a palavra serpiente. Ser, vem do ser, e piente, vem de sabedoria. Na inspiração, compreendemos aquela máxima da sabedoria oculta que nos diz: o homem é uma criação de Deus e a mulher uma inspiração do homem. Quando a criação e a inspiração se unem, surgem novas criações dando como corolário a perfeição do homem. Na inspiração temos que trabalhar no inferno de nosso Netuno interior, eliminando as emanações deixadas pelas Amazonas, mulheres que representam nossa natureza interior e que atuam através de nossa psique destruindo as emanações dos filhos de Minos, os magos negros, e com os inimigos do rei Licos, cujo nome exótico nos lembra a analogia entre os lobos e a luz. Isto nos indica que, na inspiração, devemos recorrer aos mágicos poderes de nossa divina mãe Kundalini para conseguir estabilizar em nós o sol radiante deste arcano. Neste trabalho, necessitamos nos integrar com o 7º mandamento de nossa divina mãe Kundalini, que haja amor, para que a obra deste homem e desta mulher se faça fecunda. Significado esotérico. Este arcano, número 19, é o arcano da aliança. Representa o fogo criador, a pedra filosofal. Para realizar o trabalho da grande obra, temos de trabalhar com a pedra filosofal. Os antigos adoravam o sol sob a simbólica figura de uma pedra preta. Essa é a pedra Heliogabala. Essa é a pedra que devemos colocar como fundamento do templo. Essa pedra é o sexo, representada pela pedra filosofal, a pedra Heliogabala. Sem essa pedra não se pode conseguir o elixir da longa vida. As 2 colunas do templo, Jachin e Boaz, são o homem e a mulher aliados para trabalhar com a pedra filosofal. Aquele que encontra a pedra filosofal transforma-se num Deus. Aqueles que edifiquem sobre a pedra viva, encarnarão o Verbo. Aqueles que edifiquem sobre a areia, fracassarão e as suas edificações cairão ao abismo. Essas areias são as teorias, as religiões mortas, etc. O arcano 19 é o arcano da obra do sol. O homem e a mulher de mãos dadas e o sol a brilhar sobre eles indica-nos que este arcano relaciona-se com o mistério do fogo. O aspecto sexual deste arcano encontramo-lo na sua soma cabalística, 1 mais 9 igual 10, este é um número profundamente sexual, aí está o círculo e a linha, os mistérios do Lingam Yoni, somente é possível chegar à autorrealização mediante a transmutação sexual, está é a sagrada aliança entre o homem e a mulher para a grande obra. Meditando acerca dos santos da época medieval pude comprovar que tais santos, ainda que fossem celibatários, noutras vidas tinham trabalhado na nona esfera, tinham desenvolvido o fogo sagrado com o Sahaja Maituna. Ao analisarmos a vida de São Felipe verificamos que este, sentindo amor pelo que é divino cai ao chão e ao levantar-se toca com a sua mão num cúmulo torácico. Examinam e logo verifica que se forma outro cúmulo sobre o coração, sente que o consome o fogo sagrado do Espírito Santo. Depois da sua morte descobre-se que a artéria que vai do coração aos pulmões apresenta uma maior espessura, contudo viveu até a anciandade e pôde dizer a hora em que iria morrer. Não há dúvida que tinha o fogo sagrado pela prática do Maituna nas vidas anteriores. Catalina de Borbón foi uma mística extraordinária e em vida manifestou-se como tal. Quando morreu enterraram-na, mas sem ataúde e algumas pessoas ao passar pela sua sepultura notaram que dali saía uma grande fragrância e muitos doentes curavam-se. Os padres retiraram-na para enterrarem melhor, depois de vários meses estava incorrupta e desprendia uma fragrância, tiveram-na em exibição, o cadáver teve uma hemorragia pelo nariz, transpirava e desprendia perfume, sentaram-no numa cadeira numa capela italiana, abriu os olhos e permaneceu incorrupto. Uma das provas de que alguém alcançou a autorrealização íntima do ser, diz o Tão, é conservar o corpo incorrupto e desprender perfume. Quando a causa causorum do éter e princípio básico dos tattvas, se concentra nos órgãos sexuais, então torna-se a base psíquica do sangue, o akasha puro torna-se no alimento desses místicos, levando tal substância ao sangue, pode-se viver sem comer. Para chegar a isso é necessário uma concentração extraordinária. Catalina de Sena dizia que se sentia em Cristo, alimentando-se do seu sangue. A relação do akasha com o sangue e o sangue com o akasha é extraordinária.
Os místicos concentravam-se no sangue de Cristo e atraíam todo o akasha puro. Para isto precisa-se de uma formidável concentração e de se ter transformado as energias. Na época da galanteria, no Renascimento, naquela época de perucas, de crinolinas, de casacos de púrpura, de formosas danças, de belas carruagens, então sim, o homem sabia apreciar a mulher e sacrificar-se por ela. O homem era capaz de qualquer sacrifício pela sua dama, sabia apreciá-la e não tinha qualquer inconveniente em entregar até a sua própria vida. Não há dúvida de que os abusos existiam, porém, nessa altura, o homem soube ver na mulher todos os ideais. No século XX o homem esqueceu-se dos mistérios sexuais, o varão perdeu o sentido do valor moral, a humanidade está em decadência. A essência anímica está espargida entre todas as entidades do ego, mas, quando este se dissolve, vai se formando a pérola seminal, quando se destrói o ego, forma-se o embrião áureo, então entram no homem os princípios imortais, contudo a questão é sexual. Muito se intuía noutras épocas no que é a energia criadora. O ser humano, atualmente, não é mais do que uma legião de diabos cheios de íntimas contradições. A única coisa de valor que possuímos é a essência espargida entre os eus. A iniciação nos arcanos. Este é o arcano da aliança ou da vitória. Já em lições anteriores falamos sobre o sal da alquimia, o qual é o corpo físico, sobre o mercúrio que é o ens seminis dentro do qual está o ens virtutize sobre o enxofre, que é o fogo, o forrá, a kundalini. O mercúrio deve transformar-se no enxofre, o fogo serpentino que surge como resultado da transmutação. Destes três são os instrumentos passivos da grande obra. Temos de buscar o princípio positivo, o magnus interior de Paracelso, o princípio mágico. Quando os três elementos, sal, mercúrio e enxofre não estão trabalhados, são elementos negativos, porém, trabalhando na grande obra tornam-se positivos. Este é o princípio mágico, o magnus interior. O arcano 19, é óbvio que estabelece uma grande aliança entre o homem e a mulher, uma aliança para realizar a grande obra. Essa grande aliança tem muitos aspectos. O Evangelho fala da necessidade do traje de bodas. Lembremo-nos das bodas nas quais um não estava vestido com o traje de bodas e o ataram, ordenando então o Senhor que fosse arrojado às trevas onde só se ouve o ranger de dentes. Mateus 22, 1, 14. Esse famoso traje é o sarru egípcio ou tossum eliacum, em latim, ou seja o corpo de ouro do homem solar, o traje de bodas para assistir ao banquete do Cordeiro Pascal. Assim pois, é preciso ir compreendendo que para ter esse corpo, necessita-se da grande aliança, o trabalho na nona esfera entre o homem e a mulher. Assim como aqui embaixo, há uma grande aliança, assim também se necessita de uma outra grande aliança, lá em cima para alcançar a iluminação. Espírito divino, Atman. Alma humana, Manas. Alma espiritual, Buddhi. As duas almas devem fundir-se, a alma humana, masculina com a alma espiritual, feminina. Isto não se consegue sem se ter eliminado o eu, e sem se ter eliminado o corpo de desejos. As duas almas devem ser uma só. Esta é a grande aliança entre o cavaleiro e a sua dama da época medieval, e isto podemos encontrar nos livros de cavalaria, o romanceiro, as baladas, o conde roldão, os trovadores. O cavaleiro que luta pela sua dama é a alma humana, a dama é a alma espiritual. O cavaleiro tem de lutar pela sua dama, porque de outro modo fica sem ela. Para se chegar à iluminação total, deve o cavaleiro integrar-se totalmente com a sua dama e lutar por ela em todos os momentos até desenvolver o lótus das 1000 pétalas. No grande matrimônio ou bodas alquímicas de Manas Buddhi, o Buddhi da iluminação, sem ele não se pode ter o completo desenvolvimento do chakra Sahasrara das 1000 pétalas. Com o matrimônio produz-se a centelha e logo vem a iluminação, está é o resultado da grande aliança. Essa centelha divina sobre a glândula pineal dá a intuição iluminada conjuntamente com a polividência. É o triunfo total. A intuição iluminada é melhor do que a clarividência. O sol espiritual é o que conta. O sol da meia-noite guia-nos e orienta-nos. Há que esperar tudo do poente, nada esperes do oriente. O sol sírio é o sol central, ponto gravitacional da Via Láctea. A meta dos nossos estudos é a entrada no absoluto. Para isso devemos emancipar-nos de todas as leis dos 7 cosmos que nos regem. Com a aliança libertamo-nos das 96 leis do abismo, tritocosmo. 48 leis do homem, um microcosmo. 24 leis da Terra, um macrocosmo. 12 leis do sistema solar, um mesocosmo.
6 leis da galáxia, um deuterocosmo. 3 leis do firmamento, um aiocosmo. 1 lei do absoluto solar, um protocosmo. E entramos no absoluto. A chegada ao absoluto está semeada de renuncias e morte. Há que renunciar à onipotência e até à onisciência para ingressar no absoluto. Síntese. A pedra filosofal é o sêmen. Aquele que pratica a magia sexual todos os dias está a trabalhar com a pedra filosofal. Tudo o que se precisa para trabalhar com a pedra filosofal é ter uma boa mulher,